coisa, queria apresentar essa presença ilustre, né? Eu falo um cara que tem esse tom da brincadeira às vezes na conversa, mas... André, tudo isso para você responder nem sim nem não, né? Porque é isso, gente. É como a gente se relaciona, como a gente constrói nossos vínculos com o mundo do trabalho, agora e futuramente, né? Nesse novo modelo digital, mas entendendo que o que nos é tirado no digital, que a gente vai ter que criar formas de repor, tanto como pessoa como como empresa, né? Então, pode se tornar um adoecimento dos tempos digitais, mas ele existe há muito mais tempo e não necessariamente está ligado ao digital. Um incêndio devastador, um incêndio interno, né, subjetivo, que reduz as cinzas à energia, as expectativas e a autoimagem de alguém que antes estava profundamente envolvido com o trabalho. Então, quando a gente fala do antes e o depois, é esse entendimento que, assim, uma pessoa que entrou já não gostando do trabalho e entra num quadro de esgotamento, né? Claro que tem que perceber, mas é muito diferente desse processo de alguém que curte o que faz, que dá conta do que faz, que se sente capaz do que faz e, de repente, vai se percebendo, se esgotando nesse caminho, né? Pra chamar atenção mesmo, de tipo, cara, chega uma hora que você tem que ligar o foda-se e virar e falar, cara, não, não quero, dane-se. Eu comecei às 6 horas da tarde fechar do jeito que tá, 6 horas da tarde tô fechando. Se alguém me mandasse mensagem no WhatsApp depois das 6 horas da tarde, eu não respondia, ia responder só no outro dia, ou então eu respondi, tipo, cara, já encerrei aqui, tô com a minha família. Já encerrei aqui, tô com a minha filha, tô com a minha esposa. Então, esse foi o meu processo do foda-se. Infelizmente, ele veio só depois, né, nesse processo todo, todas essas variáveis que eu tentei falar bem rápido aqui, né, contexto, tudo, ele só veio mesmo, o foda-se real, ele veio quando minha pressão foi lá pra casa do caralho e eu realmente achei que eu ia morrer. Preciso de mais tempo aqui e ali. Aí começou a virada, né? Aí eu comecei a trabalhar um pouquinho menos, ter um pouco mais de espaço para mim, para pensar em mim mesmo, nos efeitos negativos que eu estava trazendo. Comecei a entender o processo de irritabilidade, mau humor. Falei, cara, que ideia idiota, eu pedi demissão. E isso já foi indo. Porém, o corpo demorou um pouco mais para reagir, né? Então, o cenário que eu citei, de que eu tive que ir para o hospital, estava com pressão muito alta, ele aconteceu depois disso. Porque ainda que eu tenha diminuído um pouco, as coisas foram se encaixando, a Clearseio virou e falou, não, putz, o ano tá bom. A própria pandemia, a curva começou a cair um pouco ali, para depois subir. Então, teve um contexto que, junto com esse soft stop que eu fiz e o hard stop do meu time, me deu um pouco mais de espaço para me conectar comigo mesmo e tentar racionalizar as coisas, só que o corpo ainda continuou, né? Aí, quando teve esse cenário que eu achei que eu realmente ia morrer, eu virei e falei, porra, agora o bagulho tá complicado. E aí, eu vou falar até de uma oportunidade para o outro, para falar, cara, não tô te sentindo bem. O que está acontecendo? Por que você está irritado? Por que você está xingando os outros? Por que você não passa mais tempo com a sua filha? Por que isso? Por que aquilo, né? Como nós podemos ajudar os outros? Um baita profissional. Não, um baita profissional encontra limites. Um baita profissional negocia as suas demandas com a sua gestão e consegue ir ajudando a propor coisas para amenizar, né? Prioriza. Então, como que a gente vai criando isso? Sempre com terapia, gente. Só medicação é insuficiente, porque a medicação não ensina. O que nos ensina o aprendizado vem da terapia, mas a medicação pode ajudar nos momentos mais críticos, nos momentos de mais crise. Então ele fala assim, quando que é o sinal vermelho? Ele fala assim, quando você não consegue mais fazer o seu trabalho, é um sinal vermelho de que a coisa não está bem. Mas não só, quando você não consegue ser pai, quando você não consegue se divertir na coisa que você ama, quando você não consegue estar inteiro, não é só no trabalho. O burnout, ele é um quadro de adoecimento do campo do trabalho, mas ele se escorrega para o resto da sua vida. Eu trabalho, mas eu poderia estar falando, sei lá, de divórcio, poderia estar falando de, tipo, brigar com a minha irmã, com a minha mãe, e não falar mais com a minha família. Eu posso ter um monte de coisa. Decidir vender a casa, vender carro, não sei, qualquer coisa. E você não estava em condição, porque você está desconectado da realidade. E é muito fácil para mim olhar agora e falar, foi isso, tá, gente? Mas na época era outro pode ser, por exemplo, evitar fraude. Para outros, pode ser fazer uma gestão de pessoas. Para outro, o propósito da cliente pode ser bancar uma vida, bancar um estudo, por exemplo, né?
Então, quando a gente vai perdendo os nossos valores no trabalho, a gente fica muito mais propenso ao burnout, porque a gente começa a trabalhar sem um sentido, né? É aquilo que você falou, né, Cabral? Emprego e trabalho. Acho que tem muito disso. Então, sinais de que precisa fazer alguma coisa. Eu estou com problemas de relação com meus coleguinhas, eu comecei a me questionar. Aí um pingo de realidade, eu comecei a questionar. Nossa, gente, eu estou fazendo coisas que talvez não seja nem da cultura da ClearSale. E eu me apeguei a isso. Porque isso é algo, é uma crença, né? Quando você crê numa coisa, e aí isso me ajudou. Quando eu percebi, nossa, meu caminho está indo... Ou seja, eu não identifiquei o problema da causa raiz, mas eu comecei a perceber os efeitos, né? As mazelas que esse problema meu estava começando a ter num escopo maior, que são as minhas relações. Isso do impacto social. Aí eu posso falar agora, com baixa resistência à frustração, o fato de você não ter sido perfeito, ninguém é perfeito, e você tiver baixa resistência à frustração, isso pode gerar um problema grave, né? Mas na minha situação específica, na minha experiência, a depressão, isoladamente, ela te desconecta da realidade, né? Então, o perfeccionismo já cai. Você está desconectado da realidade, né? O perfeito é impossível, e você desconectado da realidade piorou. Então, quando eu falo, uma pessoa chega para você, a pior coisa é escutar, nossa, você tem família, você tem emprego, você tem tudo, por que você é triste? Eu sou triste porque eu estou doente, né? E o fato de eu estar doente, eu estou desconectado da realidade. Eu não consigo analisar o que é perfeito, o que não é perfeito a esses olhos, porque eu estou desconectado da realidade. E o burnout, ele, juntando com esse esgotamento, você também está desconectado da realidade. Você não consegue ter forças para identificar, nossa, eu estou trabalhando muito, eu vou parar de trabalhar. Se você tivesse esse discernimento conectado com a realidade, você sairia, você tomaria ação. Então, esse total descontrole da realidade que você se enfia, com esses vários fatores, né? Eu citei alguns para você, a depressão prévia, problema de saúde, uma pandemia, que eu nunca imaginei que eu ia sofrer na minha vida, a sociedade, o mundo, a incerteza do futuro da empresa, da ClearSale. Eu estou há 10 anos na ClearSale, eu tenho um envolvimento muito foda com a ClearSale. Se eu escuto o Pedro Bernardo virar e falar, cara, não sei se a gente vai ter caixa, não sei como é que vai ficar o mundo, cara, a ClearSale não é um emprego para mim, a ClearSale é um trabalho. Tem uma diferença muito grande quando você lida e fala, não, eu não tenho um emprego, eu tenho um trabalho. Tem um significado muito maior para mim como pessoa. Não é um trabalho que eu ganho dinheiro aqui, vivo minha vida e acabou. É o meu trabalho, eu estou há 10 anos aqui. Então, isso vem numa espiral que eu fiquei, enfim, vendido com a realidade, né? A pessoa que passa por um quadro de depressão em algum momento da vida está propensa ao burnout? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendendo o seu caminho pode ter uma relação. O burnout também, o sintoma de um burnout pode ser o desenvolvimento de uma depressão também, gente. Então, é importante falar isso para a gente poder pensar. Será que esse momento que eu estou vivendo, né, essa depressão que eu estou vivendo, pode estar relacionada com o encontro entre meu momento, o mundo do trabalho e o contexto que eu estou vivendo? É importante se perguntar isso, gente. A gente não vai se furtar para olhar de que a Clear não é um lugar perfeito, número 1. E segundo, a Clear não é perfeita para todos o tempo todo. Nós temos momentos, a gente vai mudando. Pode ser que a gente olhe um momento e fala que... E, gente, isso serve para a Clear para qualquer lugar que vocês venham a trabalhar um dia, ou seus familiares, amigos. Pode ter momentos em que o espaço não está te fazendo bem, porque ele mudou, porque você mudou. Então, é muito importante olhar para isso, né? Mas é isso, assim, né? Não, a gente vai até falar, o burnout é um esgotamento que não descansa, né? Não é uma noite de sono que vai recuperar uma semana no resort que simplesmente depois, descansei, recarreguei as baterias. Essa sensação que eu acho que você fala muito bem, né? De profundo, um esgotamento profundo, uma sensação e tocando ao mesmo tempo, né? Então, importantíssimo. Quando estamos falando de burnout, estamos falando de esgotamento profissional, campo do trabalho. A gente pode se cansar e ter outros quadros relacionados à vida pessoal, a outras coisas, claro, mas é muito importante a gente sempre entender o burnout como algo do contexto do trabalho. O depressivo, na minha visão, e o quadro depressivo te faz ir cada vez mais fundo. E a gente tem que separar o que é um estresse momentâneo e o que é um estresse que você está indo para um esgotamento, sempre indo para o fundo. E o quadro depressivo faz você ir cada vez mais para o fundo.
Porque ele retroalimenta a sua preocupação com isso, e você vai para o trabalho, aí você trabalha mais, e cada vez mais você trabalha, cada vez mais você fica depressivo, cada vez mais você vai para baixo. Então, a minha rotina era acordar, levantar, tomar banho, quando dava, né? Quem assiste Big Brother, às vezes dava uma de VTube, não tomava banho, e sentava a bunda e trabalhava. E eu só saía da cadeira para comer e para deitar, e voltar. Porque a minha fuga era o trabalho, e eu não percebia que o trabalho retroalimentava a depressão, que retroalimentava cada vez mais isso, e aí você se via acordando de madrugada para trabalhar, porque você queria resolver as coisas para ter uma tranquilidade que não ia vir nunca. Tinha um remédio, eu não tinha planejado uma outra alternativa para me manter feliz, para me manter alegre. E eu passei por um tempo, assim, sem saber, né? Porque eu estava remoto, trancado dentro de um quarto, e aí entra toda uma pandemia lá fora, né? Então, isso foi um ponto-chave para crescer o monstro da depressão nesse contexto de pandemia. O mundo é tão lindo, é tudo tão bonito, e aí no outro quadradinho é uma outra pessoa que fala assim, como que você tá com asma? Tem tanto ar em volta, tem tanto ar no mundo, né? E traz um pouco essa, como na parte psicoemocional, né? A gente também vai se colocando de uma forma, né? Mas enfim,